Olá, você está no Passeio Grátis e essa é a aula 2 de interpretação de texto. Se você não assistiu a aula um, clique aqui em cima que vai aparecer para a aula um. É importante assistir a aula um antes dessa aula, ok? Na descrição eu vou deixar o link da prova da Carlos Chagas que eu vou debater aqui nessa aula. Então, vamos direto ao ponto? Primeiramente, vamos olhar o texto. Você pode pausar e ler o texto. A previsão de uma safra de 154 milhões de toneladas de grão, um novo recorde, é especialmente bem-vinda quando há tanta incerteza sobre a evolução geral dos preços. A FAO, o Organismo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, já havia publicado uma avaliação sombria das condições do mercado internacional. Seu índice de preços de alimentos havia atingido em fevereiro o nível mais alto desde o início da série, em 1990. A perspectiva de uma boa temporada agrícola no Brasil é animadora. De um lado, contribuirá para atenuar as pressões inflacionárias provenientes principalmente do exterior e reforçadas no mercado interno pela demanda ainda forte, apesar de alguma desaceleração da economia. As estimativas da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, vinculada ao Ministério da Agricultura, apontam aumentos de produção de alimentos essenciais como feijão, arroz e trigo. Os estoques finais projetados para os três produtos são maiores do que os do ano anterior. Além de tornar o abastecimento mais seguro, essa melhora das condições de oferta poderá contribuir para arrefecer a forte alta dos preços. A colheita deverá ser mais do que suficiente para garantir um abastecimento tranquilo do mercado interno e para sustentar uma vigorosa exportação. As novas projeções, explicadas pela melhora de condições do tempo e por um levantamento mais precioso das áreas de plantio. A agropecuária foi o setor com maior crescimento na última década, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Observe pelo aquele raciocínio que quando eu leio o texto, eu vejo o todo do texto. E ao ver o todo desse texto, eu não sei o que ele vai me perguntar. Mas se eu lesse antes as questões, certamente ficaria mais fácil. Né? Aí ele continua falando. O desempenho favorecido pela adoção do câmbio flutuante em 1999, pela oferta de crédito e pelo continuado esforço de modernização, com muito investimento em máquinas e equipamentos. Observe que aqui, por exemplo, eu não sei se ele vai perguntar sobre máquinas e equipamentos. Só saberia isso se eu não fosse autor do texto e começasse lá, observando primeiro as perguntas sobre o texto. As condições externas também foram favoráveis. As oportunidades criadas pelo mercado global só foram amplamente aproveitadas. No entanto, porque o agronegócio brasileiro, em acelerada modernização há 30 anos, estava preparado para ocupar os espaços. Esse aqui é o texto. Mas observe que essa leitura global do texto não me permite entender o que ele vai querer de mim. Se eu fizesse o inverso, que era ler primeiro as questões da prova, ao ler esse texto, eu já ia marcando os pontos. Será que é sobre o mercado global? Será que é sobre o agronegócio brasileiro? Eu saberei lendo as questões. Vamos então para as questões. Vejamos a primeira questão. De acordo com o texto, ele fala agora a perspectiva de uma nova safra recorde. Tente ler a alternativa A e B, pause o vídeo e vá olhando com calma.
Ou então pega o slide e vai fazendo com calma. Alternativa C, D e E. Nesse caso em questão, que ele está perguntando sobre a perspectiva de nova safra recorde, de acordo com o texto, o correto, certo? A gente vai ver daqui a pouco, a gente vai debater o correto sobre isso. Eu só quero mostrar agora as questões. O 2, ele fala sobre a opinião inicial sobre a safra de grãos. Então, olha os pontos. Ó. O 1, sobre a perspectiva de uma nova safra. O 2, sobre a safra de grãos. Né? O 3, sobre a ideia central do texto. Observe, esse aqui é uma das partes mais difíceis, mas é possível entender qual a ideia central, qual o assunto principal. Ok? E o 4? O 4 ele diz, contribuirá para atenuar as pressões inflacionárias, certo? Aí ele pergunta, o segmento está reproduzido com outras palavras, mantendo duas coisas. A lógica, 3, né? A correção gramatical, a correção, e o sentido. Pronto, essa questão 4 nos traz 3 itens. E eu vou ensinar como a gente vai trabalhar esses 3 itens. Qual a sequência? Qual a primeira coisa que eu procuro aqui? A primeira coisa que eu procuro aqui, eu vou limpar aqui para poder mostrar. A primeira coisa que eu procuro é isso aqui, ó. A correção. Por quê? Qualquer alternativa que tiver erro gramatical, eu já elimino. Depois eu observo a lógica da frase e o sentido original. Ok? Sendo assim, podemos agora, que você vai tentar dar a sua resposta, podemos agora debater as questões. Agora observe novamente as questões com as suas devidas respostas. A questão 1, que diz respeito à perspectiva de uma nova safra recorde, né? A resposta é a letra D. Como é que eu encontro a resposta de D? De acordo com o texto, a perspectiva de uma nova safra recorde resulta em duplo benefício, como podemos comprovar nesse trecho. Olha essas aspas aqui, começa aqui e termina aqui, indica que esse trecho aqui é todo, ó, a começação é além e termina em preços, está no segundo parágrafo. O que é que ele diz? Além de tornar o abastecimento mais seguro, essa melhora das condições de oferta poderá contribuir para arrefecer, quer dizer, aliviar a forte alta dos preços. Vejamos o trecho aí, ó. Ó o trecho aqui, ó. Aspas nele. Esse é o trecho, ó. Esse aqui é o trecho, no segundo parágrafo, no qual me baseei para tomar a decisão de que o correto está na letra D. Ok? E o que diz a letra D? Vamos lá, a letra D diz, deverá resultar em duplo benefício, por suprir o mercado interno e permitir um possível controle do aumento dos preços. Ou seja, ele vai dizer exatamente isso, que ele, além de tornar o abastecimento mais seguro, né, abastecer o mercado interno, essa melhora das condições poderá contribuir para arrefecer a alta dos preços. Vamos para a questão de número 2. A questão 2 diz a opinião inicial também, a opinião inicial de que a safra de grãos é bem-vinda. Essa opinião inicial, você encontra respaldo na letra B de bola. Que diz o quê? Que diz, se justifica pelas perspectivas das atuais condições de mercado. Perspectiva é uma coisa lá para frente, ó. Perspectivas, possibilidades futuras. Perspectivas das atuações de mercado, com o aumento de preço de alimentos e previsão
do retorno da inflação. Então ele pergunta, opinião inicial de que a safra de grãos no país é bem-vinda, ela é bem-vinda, isso justifica porque tem as perspectivas atuais da condição do mercado, com aumento de preço e retorno da inflação. Então, uma safra bem-vinda que atenua isso aí. Então, realmente, a opinião inicial de que a safra de grãos do país é bem-vinda se justifica pelas perspectivas das atuais condições de mercado. Aumento do preço de alimentos, previsão do retorno da inflação, quer dizer, podemos ver isso principalmente em 3 trechos, ó, 3 trechos distintos do texto. Ó, bem-vinda quando não há incerteza sobre a evolução geral dos preços. Está lá no texto. Avaliação sombria das condições de mercado internacional. Seu índice de preço de alimentos havia atingido em fevereiro o nível mais alto no primeiro parágrafo. Você vê isso aqui. E também você vê atenuar as pressões inflacionárias. Você vê isso no segundo parágrafo. Tudo isso é para colaborar com a resposta. Vejamos as frases no segundo parágrafo. Olha as frases aí. O mercado interno, demanda forte. Tudo isso aí está aqui. Condições de oferta, abastecimento. Vejamos a questão 3. A questão 3 engloba a ideia central do texto. Ele quer uma afirmativa que retoma a ideia central do texto. Central. O cerne do texto está na letra E. O que diz a letra E? Investimentos em equipamentos que modernizaram o setor agropecuário permitiram recorde na produção de grãos para abastecer o mercado interno e aproveitar as oportunidades do mercado global. Isso só aconteceu porque houve o quê? Houve investimentos em equipamentos para modernizar o setor agropecuário. Então, a letra E retoma a ideia central do texto, como pode ser comprovado nos trechos. O desempenho foi favorecido pela adoção do câmbio flutuante e pelo continuado esforço de modernização, com muito que investimento em máquinas e equipamentos, tá vendo? As condições externas também foram favoráveis. E o terceiro parágrafo. Então, e tem mais. A colheita deverá ser mais do que suficiente. Para quê? Garantir um abastecimento tranquilo do mercado interno e sustentar a exportação. Olha o que diz a letra E. Investimentos em equipamentos modernizaram o setor agropecuário brasileiro. Esses investimentos permitiram recorde na produção de grãos para abastecer o mercado interno e aproveitar a oportunidade do mercado global. Exatamente isso, garantir um abastecimento tranquilo do mercado interno e sustentar uma vigorosa exportação no mercado global. Então, vejamos aí, está aqui o parágrafo quando ele fala isso, basicamente, ok? A produção de alimentos essenciais, tá vendo? Para o mercado interno. Atenuar as pressões inflacionárias. Olha o mercado interno aqui, claramente explícito aí, ó. Ó, arrefecer as altas dos preços. Garantir um abastecimento tranquilo do mercado interno e sustentar a exportação ao mercado externo global. Está tudo aí. Tudo aí. Vamos analisar a questão 4 com calma, o enunciado. A 4 diz, o enunciado é assim. Ele diz, o segmento acima está reproduzido, com outras palavras, mantendo a lógica, e tem lógica. 2, correção. 3, sentido original.
Qual é o meu primeiro item que eu vou buscar? Correção. E o segundo, o sentido, depois a lógica. Ou posso inverter lógica e o sentido. Mas o primeiro, a correção, é essencial. Por quê? Porque eu elimino muita coisa. Então, o texto diz: a boa temporada agrícola contribuirá para atenuar as pressões inflacionárias provenientes principalmente do exterior e reforçadas no mercado interno pela demanda ainda forte, apesar de alguma desaceleração da economia. Ele quer que isso aqui seja reproduzido de uma maneira correta gramaticalmente e que tenha lógica e mantenha esse sentido. Isso acontece especificamente na letra D. Ou seja, a única alternativa que não tem erro gramatical. O que quer dizer isso? Que só com aquele item chamado de correção eu consigo responder muitas questões desse tipo. Quando falar assim, semântica e correção gramatical, normalmente a correção gramatical já resolve quase tudo, ou tudo. Então, a letra D, cuidado, está aqui, ó, é a letra D, está falando tudo isso aí. E não tem erro de nada. O que diz a letra D? Permitirá um controle das pressões inflacionárias que, embora tenham origem no exterior, também se percebem no país graças ao mercado aquecido, ainda que tenha havido certo recuo na economia. Só que, para além disso, eu preciso mostrar os erros. Veja erro nas demais alternativas. Na letra A, quando diz com a procura ainda grande no exterior, com tendências para a inflação, que poderá vir a ser controlado. Olha. A procura ainda grande não pode ser cortado por vírgula. Ó, com a procura ainda grande, é uma coisa só. Com a procura, vírgula, ainda grande, certo? Beleza? Mas esse não é o erro mais grave. O erro mais grave está aqui, ó, controlado. Porque a inflação vai ser controlada. Vamos reler e observar que controlado aqui é a inflação. Com a procura ainda grande no exterior, com tendências para a inflação que poderá vir a ser controlada. Esse erro de concordância aqui, controlada, a inflação deve ser controlada e não controlada. Está aí a letra A com esse erro. Na letra B, devido a certo recuo, né, econômico, e também há as pressões. Ó, há certo recuo é sem crase, tá vendo? Não pode ter crase aqui, porque certo recuo é masculino. E crase no masculino só pode haver em duas opções. Ter o pronome aquele, que não é o caso, ou ter subentendida a moda de, a maneira de. Masculino, ok? Está tudo explicado aqui. Além disso, as pressões inflacionárias é com crase, porque no masculino ficaria ao arroxo salarial, viraria ao, né? Quem tiver dúvida disso, reveja as questões de crase. Crase, se não me falha a memória, está no bloco 2. Crase. Só pesquisar lá o bloco que tem crase para você estudar, voltar para a aula de crase lá e revisar. Na letra C, se observe claras tendências para a inflação, porque havia sido aumentada. E erro de concordância, se observe tendências, né? Ó, se observem claras tendências, plural, são observadas, se observem tendências. E o porquê aqui é junto, não é separado. O separado só pode acontecer em 3 situações. Nas perguntas, quando eu puder trocar por pelo qual, pela qual, né, os derivados, não é isso? Ou quando eu puder inserir a palavra razão em seguida. Na letra E, já que o mercado interno ainda esteja
demonstrando alta procura no consumo desses alimentos. Tem erro de combinação dos tempos e modos verbais. A frase deveria ser escrita: o mercado interno ainda está demonstrando. Já que o mercado externo está demonstrando alta procura, né, não esteja demonstrando. Tem erro aí de combinação, né, de tempos e modos verbais. O mais importante é ler e praticar bastante. Inscreva-se no canal, curta, compartilhe com os amigos, porque aqui você pode passar grátis em concurso. Teremos todas as matérias para você estudar, todas as matérias, conteúdo completo, porque você está no Passeio Grátis.